Gente, agora vamos falar um pouquinho sobre as doenças causadas por bactérias, certo? Ao contrário das doenças que são causadas por vírus, que não tem uma medicação específica para combater, as doenças que são causadas por bactérias, elas vão ser combatidas através do uso de medicamentos específicos conhecidos como antibióticos, né? E dentro dos antibióticos mais famosos que existem está a penicilina, certo? Então vamos lá, falar sobre essas doenças causadas por bactérias que com certeza vocês já ouviram falar em alguma delas. A primeira, gente, é a cólera, que é causada pelo vibrião colérico, certo? Ou aquelas bactérias que têm um formato de vírgula, né? O formato de vibrião, ok? Então, a bactéria, o vibrião colérico, causadora da cólera, essa doença ela é transmitida por água e alimentos que são contaminados, certo? É uma doença bem típica de países subdesenvolvidos como o Brasil, onde ainda não existe um saneamento básico adequado que atinja toda a população, certo? Os sintomas são diarreia, vômitos, cólicas, podendo chegar até câimbras musculares, certo? É perigosa porque, em função da diarreia e do vômito, a pessoa pode perder muito líquido, desidratar e vir a óbito. Como é que a gente pode se prevenir da cólera, Alusca? Bebendo água tratada ou fervida, proteger os alimentos, manter os bons hábitos de higiene, lavar bem as frutas e verduras, colocar lá um pouquinho de cloro, certo? Vai ajudar a prevenir essa doença que é causada por bactéria. A segunda doença, gente, é a meningite meningocócica, certo? O que são as meninges, né? A gente escuta muito falar de meningite. As meninges são as membranas que vão envolver o cérebro, né? O nosso cérebro ele é formado por 3 meninges: dura mater, pia mater e aracnoide. Então, quando essas bactérias atingem uma dessas meninges, aí causa a doença que nós chamamos como meningite, certo? É causada por essa bactéria aqui, ó, Neisseria meningitidis, certo? Que é causada por uma bactéria que tem um formato de copos, aquele formatozinho esférico, certo? E como é que eu posso adquirir meningite? A gente pode adquirir meningite através das vias respiratórias ou pelo contato com objetos contaminados, como talheres e copos, ou seja, uma pessoa que já esteja contaminada, né? Ela pode transmitir através das vias respiratórias ou de objetos contaminados. Os sintomas são fortes dores de cabeça, garganta, febre alta. Um dos sintomas bem populares é essa rigidez na nuca, pode levar a coma e até a morte, certo? A prevenção, vacina. Existe sim vacina para meningite, certo? Outra doença é a tuberculose, que é causada por um bacilo, certo? É uma bactéria em formato de bacilo. O Mycobacterium tuberculosis, certo? Eu acho que é a doença causada por bactéria mais popular, que a gente mais sabe. A transmissão ela acontece através também das vias respiratórias, por gotículas de saliva de uma pessoa que já esteja contaminada, por espirro ou tosse, certo? Os sintomas são tosse, escarro com sangue, febre, emagrecimento, cansaço. E a forma de prevenção é a vacina BCG. Outra doença é o tétano, que é causado por uma bactéria que também tem um formato de bastão, ó, que é o Clostridium tetani. São aquelas bactérias anaeróbicas, aquelas bactérias que não gostam do oxigênio, certo? A transmissão ocorre através de ferimentos na pele, né? E contato com terra ou objetos contaminados, né? Ou de ferrugem. Como eles não gostam de oxigênio, eles vão viver em locais bem inóspitos, em locais onde não exista tanto
a presença do oxigênio. Quais são os sintomas do tétano? Dor de cabeça, febre, rigidez muscular, morte por paralisia dos músculos respiratórios, certo? A prevenção é tomar vacina antitetânica, né? Nós tomamos a cada 10 anos uma dose, é uma vacina que é dada em 3 doses, certo? Outra doença é a leptospirose, que é causada pela bactéria Leptospira interrogans, que tem uma bactéria vibrião, tem um formatozinho de vírgula, certo? A transmissão acontece através da água ou alimentos e objetos contaminados pela urina de animais infectados, principalmente os ratos, certo? Quando chove muito no início do ano lá em São Paulo, que os bueiros ficam entupidos, o índice de leptospirose ele aumenta. Por quê? Porque a água da chuva se mistura junto com a urina dos ratos, causando essa doença, certo? Os sintomas: febre, dores de cabeça, dores musculares, vômitos, ok? Aí vamos para a parte das DSTs, das doenças sexualmente transmissíveis. A sífilis é uma doença causada por bactéria do tipo Treponema palladium, que é uma bactéria espiralada, é aquela bactéria que tem o formatozinho de um fio de telefone. A transmissão acontece durante as relações sexuais, certo? Objetos contaminados ou através da mãe para o feto durante a gestação. É uma doença bem perigosa porque causa lesões no nosso sistema nervoso, pode causar cegueira, paralisia e levar até a morte. A Lúcia, como é que eu faço para evitar sífilis? O uso da camisinha, o uso do preservativo, já que é uma DST, certo? Aqui nós temos imagens das sequelas da sífilis, certo? Então, prevenção, camisinha. Temos outra doença que é a gonorreia, também é uma DST, causada por uma bactéria do tipo Coccus, a bactéria que tem um formatozinho lá arredondado. A transmissão também é através do contato sexual, certo? Quais são os sintomas? No homem vai ter um corrimentozinho lá com pus saindo da uretra, ardor ao urinar e nos casos mais graves pode levar à esterilidade masculina. Na mulher é sem sintomas, porém ocorre um corrimentozinho esbranquiçado saindo da vagina. A prevenção, assim como a sífilis, é o uso do preservativo, certo? Aqui a gente tem a coqueluche, também é uma doença causada por bactérias, certo? A transmissão ela acontece pelas gotas da saliva, secreções respiratórias eliminadas pelo doente. Tá vendo? Coqueluche também causada por bactérias. Os sintomas: tosse frequente e prolongada, porém existe vacina contra essa doença. Outra doença é a hanseníase, a lepra, que é causada por uma bactéria em formato de bacilo, um bastãozinho, que é o Mycobacterium leprae, certo? A transmissão, gente, ela acontece por contato direto, né? Os sintomas da doença são as lesões na pele, nos olhos e nos nervos. E a prevenção não há como prevenir, apenas como tratar a doença com o uso de medicamentos. Aqui, ó, as sequelas da hanseníase são aquelas pessoas que têm as feridas bem feias na pele, certo? E a última doença causada por bactéria que nós vamos falar, gente, é o botulismo. Ela é causada por uma bactéria que tem também o formato de bastão. A gente pode ver que a maioria das doenças é causada por bactérias no formato de bacilo, né? E o botulismo é causado pelo Clostridium botulium. É aquela doença dos enlatados, as bactérias que vivem, né, atrás dos enlatados. A transmissão ela acontece por intoxicação alimentar através de enlatados diversos. Principalmente, gente, se você chegar no supermercado, você pegar um enlatado, esse enlatado ele tiver amassado, a lata ela tiver amassada, ela tiver mais inchada, mais gordinha, fuja, porque geralmente ali vai se esconder essas bactérias causadoras do botulismo, que também são bactérias anaeróbicas, também são bactérias que não gostam
do oxigênio, certo? Os sintomas são infecções no estômago e intestino, febre, vômitos, diarreia, podendo também levar até a morte. Gente, então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós encerramos aqui o nosso capítulo que fala sobre Remonera. Agora vamos para a resolução dos exercícios, para fixar os conteúdos aprendidos. E até a próxima, se Deus quiser.